Começando mais um vídeo aqui no Pub da Bola e a gente vai falar de Libertadores, hein? Porque ontem nós tivemos aí 3 brasileiros na Liberta. Lembrando que hoje ainda vai jogar o Palmeiras e o Galo, né? E o próprio Flamengo joga amanhã, mas a gente vai falar dos 3 aqui e focar, na verdade, em 2, porque o Furacão foi eliminado, e não é porque foi eliminado, não, é porque a gente não assistiu esse jogo, perdeu nos pênaltis aí pro Bolívar, mas o jogo que eu e o Edu acompanhamos, né? Eu acompanhei Fluminense 2, Argentino Júnior 0. E o Edu acompanhou aí a vitória do Colorado, 2-1 em cima do River Plate. Então, 2 duelos aí, Brasil e Argentina. Só que o jogo que o Edu acompanhou foi mais emocionante, foi para os pênaltis. Nossa. E aí, Edu, como você resume esse Inter 2, River Plate 1? Bom, eu começo dizendo que uma certa maldição, vocês já vão saber qual que é, se fez presente nesse jogo, né? Mas de uma forma completamente bizarra. Bom, com relação aos 90 minutos, o Inter, como era de se esperar, né? Num Beira-Rio com recorde de público, começou pressionando, dominou a equipe do River Plate no primeiro tempo. O River, às vezes, era perigoso ali numa jogada de contra-ataque quando tomava a bola, mas o Inter, ele criou boas chances, mas teve ali uma arbitragem assim um tanto quanto desastrosa. Não só o árbitro no primeiro tempo, mas como o assistente. O assistente ele marcou 2 impedimentos para o Inter, que os jogadores, aliás, contra o Inter, né? 2 impedimentos contra o Inter, em que os jogadores não estavam impedidos, né? E dessa forma você fala, poxa, mas e os gols não saíram, né? O lance não, nenhum dos 2 lances ocorreram os gols, portanto, não teve revisão do VAR. Porém, nesses 2 lances que o assistente marcou impedimento de uma forma equivocada, gerariam escanteios para o Internacional. Então, desses escanteios aí mal marcados, o Inter perdeu aí 2 escanteios e foi de escanteio que saiu aí 2 dos 3 gols da partida, né? Ou seja, no primeiro tempo, o Inter aí perdeu chances, deixou de ter aí chances bem perigosas aí na partida. O técnico do River teve ali que fazer uma alteração, que no primeiro jogo ele fez por opção, mas nessa ele foi forçado, né, que ele teve que colocar o Solares em campo ainda no primeiro tempo. O Solares que no primeiro jogo entrou, né, e marcou 2 gols, mas entrou por opção do técnico. Nessa ele teve que entrar porque um outro jogador ali do River, que foi Sanches, se eu não me engano, agora me fugiu o nome dele, que tinha se machucado. E, e os gols da partida foram sair no segundo tempo, né? O Internacional abriu o placar com o Mercado, numa jogada de escanteio, né? Já foi aos 70 minutos, né? 25 minutos do segundo tempo, sai o primeiro gol, numa jogada de escanteio, em que o Mercado mergulhou, a bola ainda bateu no travessão e entrou. Aí aos 78, o Alan Patrick, que tinha acabado de entrar, né? Foi uma mexida ali do Eduardo Cudê, para botar o Inter para frente, para conseguir o segundo gol. O Alan Patrick fez 2-0. E aí o Inter se descuidou, né? Aí aos 90 minutos já, depois de uma jogada de escanteio, o Rojas acabou também descontando aí, totalmente livre de marcação, o Rojas, né, no segundo pau, acabou empatando para a equipe do Internacional. E aí fomos para os pênaltis, né? E foi aí uma das mais insanas disputas de pênaltis que eu já vi. Primeiro, chamar a atenção pela pontaria dos atletas. Todo mundo acertando. Você tem uma ideia, Barba? Não teve nenhum pênalti que foi para fora ou que o goleiro pegou, né? Foram Mas 18. eles estavam batendo seguro, Edu? Porque normalmente para fora é o cara que tenta tirar muito, ele tenta bater no ângulo e tal, está com força. Não, Ele foi teve assim. muito batendo no meio? Aquela Cara, tem um, batida. tem um pênalti ali que eu acho que foi o Ener Valencia que bateu, que quase matou todo mundo do coração, cara. Ele meio que deu aquela corridinha, ele deu a impressão que ia desistir da corrida no meio do caminho. Aí do nada ele deu um toquinho na bola que pegou o narrador de surpresa, pegou o goleiro de surpresa, Caramba. pegou o Beira-Rio inteiro de surpresa. Mas enfim, você tem uma ideia de como estava a pontaria do pessoal? Até o primeiro pênalti desperdiçado, a bola entrou. Aí você se pergunta, mas como é que isso aconteceu? É que o Solari, né? O Solari, que tinha feito lá os 2 gols no primeiro jogo, ele bateu o pênalti e converteu. Só que ele deu uma escorregadinha, um pé tocou na bola, né? O pé de apoio tocou na bola e ele bateu com o outro pé. E aí, né, o goleiro lá, o Rocher, né? Bom goleiro esse goleiro Rocher do Inter, chamou a atenção do árbitro, né? Para os 2 toques. O VAR conferiu, ainda houve até uma certa demora. E aí o VAR viu mesmo que o jogador tocou 2 vezes na bola e aí anulou o pênalti, né? Daí deu como pênalti perdido.
E aí, cara, isso aí já era, acho que a sexta ou sétima cobrança de cada um, né? Certo. E me vai o Depena. O Depena era só para fazer o gol e o Inter classificava. Ele me vai lá e me chuta na trave, né? Putz. Para desespero de todo mundo. Só para deixar mais dramático, né? Aí quando aliás, eu falei 18 cobranças, mas foram 20 cobranças, porque foi 9-8, né? E o Inter perdeu uma. Foram 20 cobranças, cara. Quando foram bater a 19ª cobrança, ou a 18ª, não lembro qual foi, mas É difícil lembrar todas. chegou num determinado momento que tiveram que inverter o lado. Que tinham batido tanto pênalti de um lado que a marca ali do pênalti já não tinha condição, estava escorregando demais, né? E aí o jogador lá, o Rojas, que lembra que eu falei da maldição? Sim. Que quem faz o gol que leva para a disputa de pênalti, ele erra o pênalti. Ah, isso sempre teve. Ele foi bater a 10ª cobrança do Inter e acertou o travessão. Aliás, a Nossa. 10ª cobrança do River e É. acertou o travessão. Aí foi o Rocher, goleiro lá com personalidade, bateu o pênalti lá, o 10º pênalti do Inter e fechou a série em 9-8, cara. Assim, foi uma noite assim inesquecível pro torcedor colorado no Beira-Rio. Tô te Ah, falando. cara, imagino. Quem esteve no Beira-Rio vai contar essa história aí para os filhos, para os netos, que esse jogo aí, como o Edu trouxe, foi Foi. histórico. Bom, É, outro jogo aqui não tão histórico, mas pelo menos aí que traz muita esperança por torcedor do Fluminense e que deixa a Libertadores ali, né? Cada vez mais brazuca, porque tá se desenhando um Fla-Flu na Liberta. Se o Flamengo conseguir aí passar do Olímpia, vai enfrentar o Fluminense. O Fluminense que meteu um 2-0 no Argentinos Júnior, para quem vê o resultado, pensa, foi tranquilo. Mas quem assistiu o jogo viu o que aconteceu, viu? Bom, se você não viu, fica tranquilo que eu vou te contar. Aquele negócio do Fernando Diniz, né? O time que toca a bola dentro da pequena área, com 5 minutos de jogo, o Argentinos Júnior estava roubando a bola na área do Fluminense, quase fazendo gol. E o torcedor ali morrendo do coração, velho, com as saídas do Fábio. O Felipe Melo mostra que ele tá assim numa decadência já, né? Não é novidade para ninguém que ele já é bem veterano, mas em outras temporadas ele conseguia segurar bem a barra, né? Mas agora ele realmente não está mais conseguindo correr como antes, está errando a passada. Então ele estava comprometendo um pouco o time do Fluminense, ele foi substituído com cartão, é óbvio, né? Não, perdão, o Felipe Melo não tomou cartão, olha como eu fui injusto aqui. Todo mundo tomou um cartão, menos ele, praticamente. Mas enfim, o André tomou, o Nino tomou, o Samuel Xavier tomou, do Argentino Júnior, então, meio time tomou. Mas enfim, o primeiro tempo foi fraco. Se a gente tirar essas grandes oportunidades dos Argentinos Júniors pelo vacilo da defesa do Fluminense, saindo tocando errado e tal, nós tivemos pouca emoção. O máximo ali de ataque no Fluminense, quem estava se destacando mais era o John Arias e o Keno, cada um aí na ponta direita e na esquerda, que teve uma jogada em específico que jogou num cruzamento rasteiro para o Cano, que ele não conseguiu bater como queria, e aí ficou fácil para o goleiro Acosta, né? O goleiro Acosta aí estreando no profissional, lembrando que no jogo da ida o goleiro do Argentino Júnior foi expulso. E aí todo mundo estava chamando a atenção desse goleiro jovem, que tá jogando com personalidade, mostrando frieza ali no rosto e tudo mais. Enfim, o segundo tempo, Edu, começou a ficar cada vez mais angustiante. O clima no estádio era que o Fluminense seria eliminado, cara. Eu estava sentindo uma angústia, e principalmente porque o Fluminense atacava, mas não conseguia chegar realmente com grande perigo, e o Argentino Júnior no contra-ataque teve 2 ou 3 chances que o Fábio teve que sair da área, cara, para tirar de cabeça, para dar carrinho. Teve VAR, que quase deu pênalti para o Argentino Júnior, teve polêmica, como tudo, como qualquer jogo da Libertadores. Mas aí, no finalzinho, né, aos 41 minutos do segundo tempo, sempre ele, Samuel Xavier, o lateral artilheiro do Fluminense, fez o gol da ida, agora fez o gol da volta, um golaço, a bola sobrou ali na entrada da área, e ele meteu um chute com raiva, né, no ângulo. O goleiro ainda chegou a desviar, mas a bola entrou. E aí o Argentino Júnior não teve outra escapatória, né? Teve que ir para cima, o que não fez o jogo inteiro, estava explorando o contra-ataque. Ironicamente, né? Futebol é assim. No contra-ataque que o Argentino Júnior não conseguiu explorar, o Fluminense fez o segundo gol com o John Kennedy, e isso eu te garanto. Se o jogo não tivesse 1-0, o John Kennedy não faria aquele gol.
porque teve muito espaço, né? O Argentino Júnior foi com tudo para cima, e aí ele que entrou no segundo tempo, né? Quase no final do jogo, puxou o contra-ataque e fez um belo gol. E aí o torcedor só comemorou, aí teve expulsão para a Argentina, é claro, os caras choraram, foi aquele negócio todo. Então, Fluminense classificado para as quartas de finais da Libertadores. Espera aí o vencedor de Olímpia e Flamengo. O Flamengo que venceu o primeiro jogo por 1-0, e por isso que eu estava contando que está se desenhando aí para um Fla-Flu, hein, Edu? Pois é, e só para registrar, o Inter pega o Bolívar, né? Podia dar outro confronto brasileiro nas quartas, né? E o curioso é que, assim, quando saiu a tabela, se a gente pegasse esses 3 confrontos de terça-feira, tipo, a gente podia falar, bom, o único aqui que não vai ser eliminado, ou que tem menos chance de ser eliminado, é o Atlético. E foi o que acabou sendo eliminado, né? O Fluminense e o Inter passaram aí por adversários considerados mais difíceis. Então é isso aí, gente. Essas aqui foram nossas impressões, né, sobre esses 2 jogos aí da Libertadores. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e acompanha nossos outros vídeos aí, que a gente também fala de futebol internacional, hein? Tem um vídeo aqui para falar do Benfica, hein? Benfica É, campeão da Supertaça de Portugal. Dá uma conferida lá. Um forte abraço a todos e falou! falou.